Capítulo 1. O segredo da vida plena. Você foi planejado para ser feliz. A autora norte-americana Annie Dillard escreveu sobre uma senhora que disse: "Parece que simplesmente fomos colocados aqui. Ninguém não sabe por quê?" Apesar do atropelo gramatical, a paixão pelas perguntas eternas: quem somos? Como chegamos aqui? Como devemos viver? Qual é nosso propósito? Aparece em suas palavras. São questionamentos importantes, pois não podemos ter uma vida plena e saudável sem conhecer nossa origem e nosso propósito. Assim como alguém não pode fazer o melhor uso de um iPad se pensar que é apenas uma tábua para cortar rabanetes e cebolas na cozinha. A humanidade já criou diversas teorias e histórias para explicar nossa origem. Uma das mais antigas ensina que determinado Deus esmagou outro, cujo corpo veio para a Terra. E cada vez que o Deus vitorioso cuspia no cadáver esmagado de seu inimigo vencido, surgia um ser humano. Em contrapartida, uma das mais recentes ensina que nós não existimos de verdade. Somos meras simulações computadorizadas criadas por uma raça de alienígenas superinteligentes. Entre esses dois extremos, há várias outras teorias, inclusive a do ateu Alex Rosenberg, o qual afirma que existimos na forma de entidades materiais sem sentido em um universo material igualmente desprovido de significado. Qual é o propósito do universo? Não existe. Qual é o sentido da vida? Idem. Se, porém, a ausência de sentido de um universo puramente materialista deprime você, não se preocupe, pois, segundo Rosenberg, sua depressão não passa de um arranjo específico de neurônios e compostos químicos que podem ser alterados com medicamentos. Em contraste com as várias teorias e histórias de como chegamos à Terra, a visão bíblica continua a ser, ainda hoje, e a despeito dos vários ataques que recebe, a explicação mais racional, esperançosa e prática para a origem e o propósito da existência humana. E embora incorpore a perspectiva materialista e até mesmo a celebre, a cosmovisão bíblica não se limita a ela, pois fazê-lo seria, mais uma vez, o mesmo que usar um iPad apenas como tábua de cozinha. Intenções. Em contraste com a premissa da ciência materialista, que considera os seres vivos da Terra meros acidentes, premissa esta baseada em uma filosofia, não na ciência, as Escrituras retratam a formação da vida como um ato direto do Criador. No livro de Gênesis, tudo tem um propósito, nada acontece por acaso. Não somos um simples aglomerado acidental de elementos químicos combinados por acaso. A fórmula "disse Deus, haja" e "houve" aparece várias vezes ao longo do relato da criação em Gênesis 1 e revela intencionalidade direta e proposital. Cada vez que ela é expressa, rejeita a ideia de que algo exista por acaso. Tal intencionalidade é especialmente significativa no que se refere aos seres humanos. Em vez de apenas falar para que existíssemos e ganhássemos vida, como fez com todos os outros seres, Deus formou Adão do pó da terra e depois colocou o próprio fôlego de vida nele. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Foi um ato de intimidade que, entre outras coisas, transformou o ser humano na única criatura à imagem de Deus. A criação culmina com a existência humana, como se tudo aquilo que aconteceu nos 5 dias anteriores tivesse sido apenas para nós. Depois de criar a humanidade no 6º dia, Deus descansou no 7º, pois sua obra estava acabada. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. A autora cristã Ellen White escreveu, abre aspas, "Depois que a terra, com sua abundante vida animal e vegetal, fora suscitada à existência, o homem, a obra coroadora do Criador, e aquele para quem a linda terra fora preparada, foi trazido em cena. A ele foi dado domínio sobre tudo que seus olhos poderiam contemplar." Fecha aspas. Em contraste com a escola filosófica de pensamento dominante na atualidade, a qual defende que estamos aqui por acaso, há um motivo para existirmos. Tudo em sintonia.
Embora Gênesis ensine que Deus criou a Terra para nós, descobertas científicas recentes têm estendido tal constatação para além de nosso planeta, chegando ao próprio cosmos. Elas revelam diversas constantes da física em fina sintonia que não permitem um menor desvio sem tornar impossível nossa existência. Por exemplo, se a proporção entre a força do eletromagnetismo e a da gravidade fosse alterada em 1 dividido por 1040, os seres humanos não estariam aqui. O que significa 1 dividido por 1040? O matemático John Lennox explica. Abre aspas. Cubra os Estados Unidos com moedas empilhadas em uma coluna que chegue até a Lua, 380 mil quilômetros de distância, e depois faça o mesmo em 1 bilhão de continentes do mesmo tamanho. Pinte uma moeda de vermelho e a coloque em algum lugar desse 1 bilhão de pilhas. Coloque uma venda nos olhos de um amigo e peça que ele pegue a moeda vermelha. As chances de ele pegar a moeda certa são de 1 dividido por 1040. Fecha aspas. Há vários outros fatores em sintonia fina no cosmos, como a distância entre a Terra e o Sol, a velocidade de rotação da Terra, o nível de energia dos átomos de carbono e a velocidade de expansão do universo. Eles precisam ser exatamente como são. Caso contrário, a humanidade não teria sido criada. Os cientistas chamam essas proporções incríveis de coincidências antrópicas. Antrópico vem do grego anthropos, homem, e são coincidências porque, apesar da exatidão desconcertante, quando a figura de um criador é eliminada, o que mais elas poderiam ser? Todavia, tais coincidências ajudam a confirmar aquilo que Gênesis ensina. Existimos em um mundo que estava esperando por nós. Esse ponto é importante porque a base para nossa saúde e felicidade é o senso de significado e propósito. O psiquiatra Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, afirmou que, em nosso íntimo, nós, seres humanos, necessitamos encontrar sentido para a existência. De outro modo, viveremos sem esperança, e esta é crucial para o bem-estar. Em suma, Gênesis nos conta que, em vez de mera espuma química na superfície da Terra, somos seres criados à imagem de Deus, que devem refletir seu caráter e revelar sua bondade e seu poder. Enquanto nos maravilhamos nesse poder e nessa bondade, crescemos e amadurecemos neles. Criados por um motivo, encontramos significado e propósito, inclusive saúde e bem-estar, ao buscar e seguir as intenções e os desejos de Deus para nós. Todo integrado. Além de ensinar que estamos aqui por um motivo, Gênesis também revela quem somos. Ao contrário do antigo conceito pagão que separa carne e espírito em esferas distintas, considerando a carne má e o espírito bom, as Escrituras ensinam o que alguns chamam de um todo integrado. Isso significa que os aspectos físicos, mentais e espirituais do ser humano formam uma unidade e que uma coisa não existe sem a outra. Quando Deus soprou em Adão o fôlego da vida, a Bíblia não diz que o homem recebeu uma alma como se fosse uma unidade distinta dele, mas sim que ele se tornou uma alma vivente. Alma vivente é o que ele era, não o que possuía. É interessante observar que a Bíblia usa a mesma expressão para os animais também. Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos, que povoam as águas. Embora Adão fosse diferente das baleias e tartarugas em muitos aspectos, assim como elas, ele também era um ser vivo. Esse entendimento pode nos proteger de dois extremos. O primeiro é um dualismo acentuado, que enfatiza o aspecto espiritual em detrimento do físico, chegando ao ponto de considerar que o físico é mau. No entanto, desde Gênesis, quando Deus classifica o planeta concluído como muito bom, as Escrituras celebram o mundo físico como um produto do poder criador divino. Até mesmo nosso corpo, embora marcado pelo pecado, é uma criação de Deus e deve ser respeitado por isso. A Bíblia diz, abre aspas, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos?
Fecha aspas. A ideia de que nosso corpo é mau em contraste com uma alma pura e eterna presa ao corpo e esperando ansiosa por libertação é uma noção pagã que divide erroneamente a natureza humana, além de negar a importância de um aspecto crucial de nossa humanidade. O segundo extremo é negar por completo o lado espiritual, como vimos em relação às ideias de Alex Rosenberg, limitando toda a realidade, inclusive cada aspecto da humanidade, a nada mais do que moléculas em movimento. Esse é o pressuposto filosófico sobre o qual se baseia grande parte da ciência moderna. O ponto de vista bíblico que enfatiza a realidade e a importância dos elementos físicos, mentais e espirituais de nossa humanidade é especialmente vital na busca por saúde, cura e felicidade. A mente e o corpo são aspectos inseparáveis de nossa existência. Qualquer plano que tente trazer à tona o melhor da vida precisa levar em conta todos os aspectos de nossa humanidade complexa e fascinante. Saúde inclui todas as facetas de nosso ser. Ter boa saúde é estar mentalmente alerta, emocionalmente bem ajustado e espiritualmente em harmonia com o Criador. Muito mais do que a ausência de enfermidade, envolve a mente, as emoções, o corpo e a natureza espiritual. O milagre da vida. A complexidade de nosso ser total levou o salmista a escrever: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Como podia Davi, um rei, nem mesmo um fisiologista, saber que ele fora feito de modo especial e admirável? Ele escreveu há quase 3.000 anos, muito antes de existirem microscópios, máquinas de raio-x, tomografias computadorizadas e imagens com ressonância magnética. Davi não fazia a menor ideia do que era uma célula, muito menos sobre suas miríades de partes fantasticamente complexas. O que ele sabia sobre reprodução celular ou síntese proteica? O monarca não conseguiria nem reconhecer o que é uma proteína. Davi nunca ouvira falar sobre DNA e, sem dúvida, sua mente não conseguia entender como um único ser humano tem 20 trilhões de metros de DNA. Para falar a verdade, nem a nossa mente. E que nosso conjunto total de genes, o genoma, tem mais de 3,5 bilhões de letras. O que ele sabia sobre como as células brancas do sangue lutam contra invasores ou sobre os vários passos na cascata enzimática que levam à coagulação do sangue? Mesmo assim, ele sabia o suficiente para reconhecer o milagre que é nossa existência e para louvar ao Deus que nos fez. Inteireza em um mundo fragmentado. Por mais que tenhamos sido formados de modo admirável, ainda somos seres pecadores em um mundo caído. Por isso, estamos suscetíveis à doença, dor e morte. Em última instância, somente a redenção encontrada em Jesus, que chegará ao clímax na segunda vinda, trará restauração e cura completas a nós. Até então, como escreveu Ellen White, abre aspas, nosso primeiro dever para com Deus e os nossos semelhantes é o do desenvolvimento próprio. Cada faculdade com a qual o Criador nos dotou deve ser cultivada no mais alto grau de perfeição, a fim de que sejamos capazes de realizar a maior soma de bem que nos seja possível. Por isso, o tempo gasto no estabelecimento e preservação da saúde é um tempo bem aproveitado. Fecha aspas. Sem dúvida, a mulher que falou com Annie Dillard estava certa. Fomos colocados aqui. No entanto, a parte do "e ninguém não sabe por quê" errou completamente o alvo. Nós sabemos muito bem o porquê. Fomos colocados aqui porque, como diz a Bíblia, foi Deus que nos fez e não nós a nós mesmos. Sim, Deus nos fez, moldando Adão do pó da terra para depois inspirar vida e consciência no pó moldado, a fim de que se tornasse um ser vivente. O Senhor nos trouxe à existência com um propósito: aproveitar a vida em toda a sua plenitude e riqueza e conhecer o amor de Deus em toda a sua beleza. Em cada coração existe um vazio doloroso que só Ele é capaz de preencher. Quando Deus ocupa o vazio interior,
torna-se o real propósito de vida e nossa alegria é completa. Nossa existência é um milagre e nossa vida um dom precioso. Pergunte a quem a está perdendo. Assim como todos os dons preciosos, precisamos apreciá-la e cuidar dela. Isso inclui fazer nosso melhor para desenvolver e conservar os componentes físico, mental e espiritual de um ser humano formado à imagem de Deus. Somos administradores do dom da vida, o presente mais precioso de todos. Não há tarefa mais importante do que viver com saúde em abundância, a fim de honrar o Criador, servir aos outros e aproveitar a vida ao máximo.